Olá, meu nome é Raquel Guimarães e você está ouvindo Mulheres Corandeu. Sejam muito bem-vindas. No episódio de hoje, estaremos ouvindo a palestra titulada como Oferta, parte 5 da série O Sofrimento Não é em Vão, por Elizabeth Elliot. O título que dei para essa quinta palestra é Oferta. Se Deus nos concedeu um dom, ele nunca é apenas para nós mesmos. Sempre deve ser devolvido a ele e muitas vezes acaba tendo repercussões na vida do mundo. O próprio Jesus se ofereceu para ser pão para a vida do mundo. Ele disse: "O pão que eu darei é o meu corpo, que eu entrego pela vida do mundo." Para o cristão, o modelo é Jesus. O que ele fez? Ele se ofereceu como sacrifício perfeito e completo por amor a Deus. E nós também devemos estar dispostos a ser pão partido e vinho derramado para a vida do mundo. Pense nos dons de pessoas que você conhece e que têm sido grande bênção e alegria para você. Eu penso, por exemplo, no dom da música. Tenho um sobrinho que é violonista de concerto. Esse é um dom extraordinário, mas ele não fica tocando violino sozinho em seu apartamento. Esse dom é para o bem do mundo, e acredito que isso vale para qualquer dom que Deus nos dá. De alguma forma, mesmo que nem sempre isso fique evidente de imediato. Entre os grandes presentes da minha vida estão meu marido, minha filha e meus netos. E há momentos em que eu poderia ser muito egoísta em relação a esses dons, mas preciso reconhecer que eles não são apenas para mim. Até esses que considero tão meus precisam ser entregues de volta a Deus, junto com meu corpo e tudo o que sou. Vocês conhecem as palavras de Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu gosto muito dessa tradução, culto racional. Ora, se apresento a Deus o meu corpo como sacrifício vivo, isso inclui também o que ele contém: minha mente, minha personalidade, meu coração, minhas emoções, minha vontade, meu temperamento, meus preconceitos, minhas falhas. Tudo deve ser entregue a Deus como sacrifício vivo. Afinal, foi Ele quem me deu um corpo para habitar. Com o tempo, comecei a enxergar tudo na vida como presente. E quando digo tudo, quero dizer absolutamente tudo. Isso pode parecer um absurdo para alguns, mas espero que no contexto do que tenho falado, vocês consigam perceber que realmente tudo pode ser visto como dom, até mesmo a minha viuvez. Depois que meu primeiro marido foi morto, aos poucos comecei a entender que era dentro desse contexto de viuvez que Deus queria que eu o glorificasse. Não foi algo que eu escolhi, foi algo que Deus não apenas permitiu, mas de uma forma que lentamente comecei a compreender, Ele me deu, porque tinha outro propósito. E esse foi um presente não apenas para mim, mas de algum modo misterioso que eu não precisava compreender para a vida do mundo. Eu podia confiar nele. Agora, mais uma vez, quero ajudar vocês com 3 pontos. Vou tentar dizer primeiro o que pretendo falar, depois falar, e depois recapitular o que disse, para que haja uma correspondência mais clara entre o que eu quis dizer e o que vocês ouviram, o que anotaram e o que vão contar amanhã, quando alguém perguntar: "Você foi ouvir aquela mulher? O que afinal ela disse?" Sobre o tema oferta, quero destacar 3 coisas. 1. Tudo é dom. 2. Há diferentes tipos de ofertas que podemos fazer a Deus. Para simplificar, podemos resumir dizendo que a oferta é um sacrifício. Mas quando uso a palavra sacrifício em relação à minha vida,
oferecer meu corpo como sacrifício vivo, por exemplo, a ênfase não está em perda, tristeza ou renúncia. A ênfase está no fato de que Deus me deu algo que eu possa devolver a Ele. Voltaremos a isso mais adiante. E 3, a maior oferta é a obediência. Então, primeiro, tudo é um dom. Segundo, a oferta como sacrifício. E terceiro, a oferta da obediência. Quando me levanto de manhã, procuro fazer disso um hábito. Começar meu tempo de oração logo cedo. É bom falar com Deus antes de falar com qualquer outra pessoa. E procuro começar minhas orações com gratidão. Sempre há uma longa lista de coisas pelas quais agradecer. Uma delas é o simples fato de eu poder me levantar de manhã, estar num lugar confortável, olhando para uma vista maravilhosa. Agradeço a Deus pelo sono da noite, pela saúde, pela força e pelo trabalho que tenho para fazer. Sou muito grata pelo trabalho. Penso em alguém como Joni Eareckson e no quanto ela daria só para ter a chance de lavar a louça uma única vez, ou fazer aquele trabalho mais desagradável que eu e você talvez detestamos. Então, agradeça a Deus porque você pode se levantar. Eu agradeço pela minha casa, meu marido, minha saúde, pelo dinheiro que temos, pela comida, pelas roupas, pelos netos, por minha filha, e a lista segue sem fim. Tenho certeza de que cada um de vocês também teria listas igualmente longas, mas nem sempre é fácil incluir nessa lista o espinho na carne. A palavra que meu marido disse e que me feriu. Sim, de vez em quando ele faz isso. Sou casada com um pecador. Não sei com quem as outras mulheres são casadas, mas até onde sei, não existe outra opção além de pecadores. E é sempre um bom exercício para mim lembrar que meu pobre marido também é casado com uma pecadora. Então, agradeço a Deus por esse marido, com suas imperfeições, que não são muitas, mas também agradeço pelo conjunto particular de dons que ele me concedeu nesse homem e que posso devolver a Deus em gratidão. Quando José foi levado cativo, ele jamais poderia imaginar o que Deus tinha em mente anos depois. Mas em Gênesis 45:8, lemos José dizendo a seus irmãos: "Não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus." O que parecia ser algo terrível, irmãos invejosos que odiavam o caçula, queriam matá-lo, depois decidiram lucrar vendendo-o como escravo, e ele acaba no Egito, é feito escravo, depois vai parar na prisão. Isso parecia um presente de Deus? E, no entanto, ele disse: "Não foram vocês que me enviaram, foi Deus." Paulo também disse: "Foi-me dado o espinho." E Jesus falou do cálice que o Pai me deu. Todos esses exemplos representam um sofrimento profundo, não coisas pequenas. Mas José, ao dar o nome de Efraim a seu filho, pôde dizer: "Deus me fez frutífero na terra da minha aflição." Não foi a experiência em si que o transformou, mas a maneira como ele respondeu a ela. José confiou em Deus. E qual é a intenção de Deus quando ele nos dá alguma coisa? Ele está colocando em nossas mãos algo para oferecer de volta a ele, com gratidão. Lembro-me de quando eu era menina e queria comprar presente de Natal para os meus pais, mas não tinha como ganhar dinheiro. Meus irmãos entregavam jornais e recebiam uns 25 centavos por semana, na época da Grande Depressão. Mas eu dependia só da mesada, então não teria absolutamente nada para dar minha mãe no Natal, a não ser que ela mesma me desse algo primeiro. É assim conosco diante de Deus, não é? Somos totalmente carentes. Tudo o que temos vem dele, e não temos nada a oferecer, a não ser o que ele já nos deu. Há uma antiga oração de gratidão usada no momento da oferta. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu nós te damos. Nós recebemos dele, acolhemos em nossas mãos, dizemos obrigado, e então devolvemos a ele. Essa é a ordem lógica do que tenho falado.
tudo é dom, tudo deve ser oferecido de volta. Essa lição se tornou algo poderoso, transformador, durante o período da doença do meu marido. Nas primeiras horas da madrugada, aquelas horas que Amy Carmichael chama de quando todos os montículos da vida se tornam montanhas, eu acordava com a mente cheia de imaginações terríveis sobre o que iria acontecer ao meu marido até chegar à morte. A morte era uma conclusão inevitável do diagnóstico dele, do ponto de vista médico. Não havia a menor chance de sobreviver. Eu já havia enfrentado isso de frente. Mas os médicos falavam em mutilações horríveis pelas quais ele ainda teria de passar até a morte. E eu sentia que não teria forças para suportar. Nessas horas, comecei a clamar ao Senhor. E uma noite, talvez por volta das 2 ou 3 da manhã, percebi com muita clareza que aquela minha agonia, aquela dor por meu marido, era algo que Deus havia colocado em minhas mãos para que eu oferecesse de volta a Ele. Era um dom. Agora, passemos ao segundo ponto, a ideia de sacrifício. Em muitos lugares da Bíblia, a palavra sacrifício aparece. Era parte central da vida hebraica no Antigo Testamento. O sacrifício de sangue era um acontecimento diário no tabernáculo, e toda a vida do povo era regida pelos rituais de sacrifício. Mas o Antigo Testamento também fala do sacrifício de gratidão nos Salmos, e foi justamente esse o versículo que me veio à mente naquelas horas de medo. Os sacrifícios de Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Estou falando com certeza a pessoas que conhecem o que é teu coração ou espírito quebrado. Saiba, Deus não despreza essa oferta, se for tudo o que você tem para dar. Eu mesma me sentia completamente destruída, como a viúva de Sarepta. Lembra da história de quando Elias foi alimentado por corvos durante um tempo e depois Deus lhe disse que os corvos parariam e que ele deveria ir a Sarepta, onde uma viúva o sustentaria? Não conseguimos imaginar o estado de miséria de uma viúva naqueles tempos antigos. Ela era a mais pobre e indefesa de todas. Então, por que Deus Todo-Poderoso, dono do gado sobre 1000 colinas, escolheria uma mulher assim, sem nada, para alimentar o profeta Elias? Quando Elias chega, encontra essa mulher, juntando alguns gravetos. Ele pede água e em seguida faz um pedido humanamente absurdo. Faz para mim um bolo. Se fosse em português moderno, ela teria dito: você só pode estar brincando. Estou aqui juntando 2 gravetos para assar o último punhado de farinha e as últimas gotas de azeite que me restam. E esse será o único alimento entre mim, meu filho e a morte. Estamos morrendo de fome. E o Senhor pede que eu faça um bolo para você? Mas aquela mulher reconheceu que era um homem de Deus, e para ela aquilo se tornou uma questão de obediência ao Senhor. Então, ela fez o bolo e acreditou na palavra de Elias, que a botija de azeite não se esgotaria e que a farinha não acabaria. O que Deus fez ao enviar seu profeta a uma viúva tão pobre? Ele colocou nas mãos daquela mulher algo para oferecer de volta. Mas que oferta tão pequena! Um punhado de farinha, algumas gotas de azeite. E lembra do menino que levou seu lanche a Jesus? Ou talvez os discípulos tenham até arrancado dele. Não sabemos bem se ele deu de boa vontade. Sempre me pergunto sobre esse menino. Mas, de qualquer forma, eram 5 pães e 2 peixinhos que os discípulos entregaram a Jesus. E um deles disse: mas o que é isso para tanta gente? Estou falando agora a alguns de vocês que talvez sintam que não têm absolutamente nada para oferecer a Deus. Talvez tenham grandes sofrimentos. Talvez não tenham grandes dons. E aí pensam: ah, pobre de mim! Eu não sei cantar, não sei pregar, não sei escrever, não sou aquela anfitriã brilhante.
então não tenho como servir ao Senhor. Se eu tivesse os dons de fulano ou de cicrano, aí sim seria diferente. Não sei a quem exatamente estou falando, mas tenho certeza de que há alguns que pensam: de que serve a minha oferta diante de tanta necessidade? Você está dizendo que o que eu tenho pode realmente importar para a vida do mundo? E eu digo sim. É isso que estou dizendo a vocês. Porque Deus pega uma viúva que não tem nada, Deus pega o lanchinho de um menino e transforma aquilo em algo para o bem do mundo, simplesmente porque aquela pessoa abriu mão, deixou ir. E comecei a enxergar, ainda que muito de leve. E não pensem que eu era algum tipo de gigante espiritual para perceber isso. Foi o Espírito Santo de Deus que me disse: entrega isso para mim, deixa aí, oferece como sacrifício, algo em suas mãos para me dar. Como a mãe se sente quando seu filho de 2 aninhos entra em casa com um dentinho de leão esmagado, apertado no punho suado, e o oferece a ela? Aquilo significa tudo no mundo, porque o amor transforma. É disso que estamos falando. Sofrimento e amor estão inextricavelmente entrelaçados, e o amor invariavelmente implica sacrifício. Já falamos do sacrifício de pais e mães, mas e o sacrifício de maridos e esposos? E o sacrifício daqueles que estão dispostos a permanecer solteiros para toda a vida, para a glória de Deus? Penso em Amy Carmichael. Ela acreditava que Deus estava, de fato, chamando-a para permanecer solteira, e isso a assustava. Ela temia acabar mergulhando em solidão, mas Deus trouxe à sua mente essas palavras: nenhum dos que confiam em mim jamais ficará desolado. E a partir daquela oferta, daquela entrega, daquela vida quebrantada que se tornou sacrifício vivo, surgiu um grande trabalho missionário, que continua até hoje. Amy Carmichael, uma mulher solteira, tornou-se mãe de milhares de crianças indianas. Houve um tempo em que a comunidade que ela fundou, a Donavar Fellowship, que resgatava crianças da prostituição nos templos, chegou a ter mais de 900 pessoas, e ela trabalhou ali por 53 anos. Ela escreveu essas palavras em um dos seus poemas: se o teu lar, Senhor, estiver mais cheio, porque o meu aqui na terra ficou um pouco mais vazio, que gloriosa recompensa isso será. Você e eu não fazemos ideia do que Deus tem em mente quando fazemos a oferta, mas tudo pode se tornar material para sacrifício. Muitas vezes me perguntam: como você lida com a solidão? E eu respondo: eu não lido com a solidão. Mas você não passou muito tempo sozinha na selva? Sim, passei. Vivi muito mais anos sozinha do que casada. Então, como você suportou? Eu não suportei. Eu não conseguia. Precisei entregar isso a alguém que pudesse suportar. Em outras palavras, a minha solidão se tornou a minha oferta. E se Deus nem sempre remove a sensação de solidão, é para que em cada minuto de cada dia, talvez eu tenha algo a oferecer a Ele, dizendo: Senhor, aqui está. Eu não consigo lidar com isso. Agora, não sei quais são as emoções que você talvez não consiga controlar, mas acredito que todos nós conhecemos algo da solidão. Os solteiros sempre imaginam que os casados não são solitários, mas eu posso testemunhar. Existem diferentes tipos de solidão, e esse é apenas um exemplo da oferta de que estou falando hoje. Nunca esqueci o que uma missionária disse uma vez, quando pregava no culto da capela, na época em que eu era estudante. Nós tínhamos capela obrigatória, 5 dias por semana, em Wheaton College. Ouvi centenas de pregações, e da maioria não lembro quase nada, mas nunca esqueci o que aquela mulher disse. Ela falou sobre o menino que levou seu lanche a Jesus, e disse: se a minha vida for quebrada ao ser entregue a Jesus, talvez seja porque os pedaços poderão alimentar uma multidão.
enquanto um pão inteiro satisfaria apenas um menino. O que você tem em mão para oferecer a ele? Será que há um dom que você reconhece como tal? Um talento, por exemplo? Será a disposição de ser mãe e de suportar as críticas de mulheres que dizem que qualquer uma com meio cérebro colocaria seus filhos aos cuidados de outra pessoa e sairia para fazer algo, entre aspas, realmente realizador? Será a disposição de aguentar as críticas do mundo por algo que você decidiu fazer por amor a Jesus? Será a disposição de ser alguém não reconhecido, não valorizado? Temos uma ideia muito distorcida da palavra ministério. Pensamos que ministério significa uma lista muito curta de coisas: pregar, cantar, dar palestras, escrever livros e ensinar na escola dominical. Claro que tudo isso é ministério. São formas de serviço, mas a palavra ministério significa simplesmente serviço. E servir faz parte da nossa oferta a Deus. As pessoas pensam no meu ministério como sendo o meu trabalho missionário, os meus livros, as minhas palestras, mas sabem que eu não passo a maior parte da vida em cima de um púlpito. Eu passo a maior parte da vida sentada a uma escrivaninha, em frente a uma pia, numa tábua de passar roupa, indo ao mercado, esperando em aeroportos, fazendo um monte de coisas que não rendem medalha nenhuma. São momentos para serem oferecidos a Jesus. Faça a próxima coisa. Isso me leva ao meu terceiro ponto, a oferta de obediência. Quando meu irmão mais novo, Tommy, tinha uns 3 anos, um de seus passatempos preferidos era pegar todas as sacolas de papel da gaveta da cozinha e espalhá-las pelo chão. Minha mãe permitia isso com o Tommy. Ele era o 5º filho. Eu era a 2ª e duvido que teria conseguido me safar dessa. Mas ela já tinha aprendido muita coisa até então e, imagino, já estava cansada também. Mas ela dizia: você pode brincar, mas com uma condição. Tem que guardar todas as sacolas de volta na gaveta antes de sair da cozinha. Ele entendia isso muito bem. As crianças entendem muito mais do que a gente imagina. Um dia, ela entrou na cozinha. As sacolas estavam espalhadas por todo o chão, mas não havia sinal do Tommy. Encontrou-o na sala, onde meu pai estava tocando hinos no piano. Minha mãe disse: Tommy, venha guardar as sacolas na gaveta. Ele olhou para ela com um sorriso cheio da inocência mais doce, quase angelical, e respondeu: mas eu quero cantar Jesus me ama. Naquele momento, meu pai parou de tocar o piano e aproveitou a oportunidade para ensinar uma lição profunda. Obedecer é melhor do que sacrificar. É claro que ele usou palavras que uma criança de 3 anos pudesse entender. Mas a verdade é essa: não adianta cantar Jesus me ama enquanto se está desobedecendo à mãe. A forma mais elevada de adoração é a obediência. O que eu teria para oferecer a Deus que fosse mais importante do que a minha obediência? E há uma grande lição sobre isso no livro de Ezequiel, lá no capítulo 24. Filho do homem, estou prestes a tirar de você, de repente, o deleite dos seus olhos, mas você não deve lamentar nem chorar, nem derramar lágrimas. Suspire em silêncio, mas não faça lutos pelos mortos. Coloque o turbante na cabeça, calce as sandálias nos pés, não cubra o rosto, nem coma o pão dos que estão de luto. Em outras palavras, esqueça todos os rituais de luto. Ezequiel diz o seguinte: pela manhã falei ao povo, e à noite minha esposa morreu. E na manhã seguinte, fiz como me foi ordenado. Uma descrição muito curta para acontecimentos de enorme importância. À noite minha esposa morreu, e na manhã seguinte, fiz como me foi ordenado. E eu descobri que não existe consolação como a obediência. Quando eu tentava entregar meus sentimentos a Deus naquelas madrugadas silenciosas, eu agradecia quando chegava a hora de levantar,
porque havia coisas simples, comuns, bem concretas a fazer. Faça a próxima coisa. Deus deu à viúva de Sarepta ao menino e a Ezequiel algo para oferecer de volta a ele, algo que faria diferença para muitos outros. Deus capacitou Ezequiel a entregar sua dor de volta a ele e a se levantar para cumprir o que lhe havia sido ordenado para a vida do mundo. Não era apenas Ezequiel que Deus estava cuidando naquele momento. Deus queria transformar Ezequiel em pão partido e vinho derramado para a vida do mundo. Deixe-me perguntar a você, quem são as pessoas que mais profundamente influenciaram a sua vida? As que mais profundamente influenciaram a minha, sem exceção, foram pessoas que sofreram, porque foi justamente através do sofrimento que Deus refinou o ouro, fortaleceu o aço, moldou o vaso, partiu o pão e fez daquela pessoa algo que alimenta uma multidão, da qual eu mesma fui uma das beneficiadas. Recebi uma carta maravilhosa de uma senhora já idosa, que contou que quando era menina, no tempo da Grande Depressão, seu pai morreu. Nenhum dos amigos dela apareceu no funeral. Ela teve que usar um vestido emprestado. A casa estava hipotecada. A mãe ficou viúva com 7 filhos e o advogado, encarregado dos bens, roubou toda a herança. E essa senhora escreveu: quando voltamos para casa depois do enterro, minha mãe pegou uma vassoura e começou a varrer a cozinha. Ela disse: hoje, olhando para trás, percebo que foi o suave vai e vem daquela vassoura que deu início ao processo de cura. E acrescentou: minha mãe era uma mulher sem recursos. E quando anos depois lhe perguntaram como foi que a senhora conseguiu sobreviver a tudo isso, ela respondeu apenas: eu orava. Bem, ela não apenas orava, ela orava e fazia a próxima coisa. Ela pegou a vassoura. E assim eu digo a vocês hoje: Deus colocou algo em suas mãos, algo que você pode aceitar, dizer obrigado, Senhor, e depois oferecer de volta a Ele. Deixe-me citar um versículo que sempre me encoraja muito, o Salmo 119, versículo 91. Até hoje permanecem firmes, segundo as tuas ordenanças, porque tudo te serve. O que está acontecendo hoje na sua vida? É algo bom? Então, é fácil agradecer a Deus, não é? Mas e se for algo ruim? Se você pudesse lembrar de que hoje, como em qualquer outro dia, os decretos de Deus permanecem firmes, essas verdades eternas são inabaláveis. A palavra dele é indestrutível. O mundo, com todos os seus desejos ardentes, um dia desaparecerá. Mas o homem que faz a vontade de Deus faz parte do que é permanente e não pode morrer. Eu encorajo você a transformar seus sentimentos em oferta. Hugo Barsi disse o seguinte: meça sua vida não pelo que você ganha, mas pelo que você perde. Não pelo vinho que bebeu, mas pelo vinho derramado. Pois a força do amor está no amor sacrificial, e quem mais sofreu é quem mais tem a dar. Que Deus te abençoe.